Boa noite, pessoal. Que bom ver vocês aqui hoje. Vou começar com uma pergunta que eu mesmo me faço quase todo dia e que às vezes dói um pouco na hora de responder com sinceridade. Você é seu maior inimigo? Parece exagero, né? Parece frase de autoajuda barata ou de coach motivacional de Instagram. Mas, se a gente tirar o filtro bonito, baixar a guarda e olhar de verdade para dentro, muitas vezes a resposta é um silêncio pesado que já diz tudo. Não é o chefe que te segura, não é o dinheiro que falta, não é o parceiro que não entende, não é a crise, o governo, a família, o trânsito, a idade, a aparência. O passado, muitas vezes, o principal obstáculo, sentado bem na sua frente, te olhando no espelho, é você mesmo. E eu não estou falando de culpa barata, daquele auto-julgamento cruel que a gente já sabe que não resolve nada. Estou falando de outra coisa, estou falando dos mecanismos que a gente constrói sem perceber para se proteger e que no final nos sufocam. Vou dar alguns exemplos que eu vejo muito no consultório e que eu mesmo já vivi na pele. Primeiro, você sabota o próprio desejo, quer muito mudar de carreira, mas toda vez que surge uma oportunidade boa, você esquece de mandar o currículo ou, de repente, acha que não está preparado ou inventa mil motivos para não arriscar. Quem está impedindo? O mercado? Não. É o medo disfarçado de realismo. Segundo, você escolhe sempre o conforto conhecido, mesmo que ele te destrua aos poucos. Fica no relacionamento que já morreu porque é mais fácil do que recomeçar. Fica no emprego que suga sua alma porque estabilidade. Fica adiando a terapia, o curso, a mudança de cidade, porque o cérebro prefere o inferno conhecido do que o paraíso incerto. Terceiro, você vira seu próprio carrasco interno. A voz da sua cabeça é mais dura com você do que qualquer pessoa jamais seria. Errou? Eu sou um fracasso completo. Conseguiu algo bom? Foi sorte. Qualquer um faria melhor. Essa autocrítica implacável não é humildade, é masoquismo disfarçado de perfeccionismo. Quarto, você foge do que mais precisa sentir: raiva, tristeza, vergonha, solidão. Em vez de atravessar essas emoções, você entope elas com trabalho, Netflix, álcool, redes sociais, sexo sem conexão, comida, compras, qualquer coisa que distraia. E aí o corpo cobra a conta: ansiedade, insônia, gastrite, taquicardia, depressão. O inimigo não entrou de fora, ele foi alimentado por dentro. Então eu te pergunto de novo, mas agora mais devagar: o que você faz hoje, repetidamente, que te mantém exatamente onde você diz que não quer mais estar? Porque quase sempre a gente não é vítima do mundo, a gente é cúmplice da própria prisão. E a boa notícia, e ao mesmo tempo a má notícia, é que se o maior inimigo é você, então o maior aliado também pode ser você. Não é mágica, não é virar outra pessoa da noite para o dia. É começar a observar com honestidade radical. Quando eu me saboto, que história eu conto para mim mesmo para justificar ficar parado? Que emoção eu não deixo existir? Que parte de mim eu rejeito e, por isso, ela me controla pelas costas? Psicanálise, no fundo, é isso. Aprender a fazer as pazes com as partes de você que você mais odeia, porque enquanto você guerrear contra elas, elas vão continuar ganhando. Então hoje eu não vim trazer uma receita de bolo, vim trazer um convite desconfortável.
Olha para dentro, sem maquiagem, sem pressa de se perdoar, sem pressa de mudar. Só olha, porque o momento em que você parar de brigar com você mesmo é o momento em que o inimigo começa a perder força. E aí sim as coisas começam a se mover de verdade. Hoje eu quero falar de algo que me intriga desde que comecei a estudar psicanálise e que continua me intrigando todo dia na clínica e na minha própria vida. É o paradoxo do ser humano. A gente deseja ser feliz, deseja crescer, se realizar, construir algo maior. Deseja amar de verdade e ser amado de volta. Não só um amorzinho morno, mas aquele que atravessa, que transforma. Mas, ao mesmo tempo, a gente se sabota, adia o que mais quer, destrói o que começa a dar certo, repete padrões que já sabe que vão doer e dói de novo, igualzinho. Parece loucura, né? Como se a gente quisesse duas coisas opostas ao mesmo tempo. A vida plena e o sofrimento familiar. E a psicanálise observa isso há mais de um século. Não é invenção de agora, não é coisa de gente fraca, é estrutura. Foi Sigmund Freud quem percebeu algo fundamental, algo que abalou até ele mesmo. No começo, Freud achava que o ser humano era movido basicamente pela busca de prazer, o famoso princípio do prazer. Tudo que a gente faz seria para maximizar prazer e minimizar desprazer. Simples, econômico, quase biológico. Mas aí ele começou a ver coisas que não batiam, pacientes que repetiam sofrimentos sem parar, sonhos de guerra que voltavam a atormentar quem já tinha sofrido na carne, pessoas que, na transferência, repetiam as mesmas frustrações da infância, como se precisassem reviver para tentar consertar. E o pior, repetiam sem ganhar prazer nenhum com isso. Pelo contrário, era puro desprazer. Em 1920, no livro Além do Princípio do Prazer, Freud joga a toalha para essa ilusão. Ele diz: não, o sujeito não é movido apenas pela busca de prazer. Existe outra força, mais antiga, mais primitiva, mais demoníaca. Palavra dele mesmo. Uma força que leva à repetição do sofrimento. Ele chamou isso de compulsão à repetição. E aí vem o paradoxo mais duro. A compulsão à repetição muitas vezes ultrapassa o princípio do prazer. Ela não serve para ganhar prazer, ela serve para voltar a um estado anterior, para repetir o que foi traumático, para tentar dominar o que um dia dominou a gente. É como se o psiquismo quisesse restaurar uma quietude absoluta, a quietude da morte, do inorgânico, antes da vida bagunçar tudo. Freud ligou isso à pulsão de morte, ou pulsão de destruição. Não é querer morrer no sentido literal. É uma tendência conservadora do vivo, voltar ao zero, eliminar tensão, repetir o que já foi para não ter que lidar com o novo. Pensa comigo, você termina um relacionamento tóxico e logo entra em outro igual. Você começa um projeto incrível e quando está quase lá, desiste ou estraga tudo. Você evita o sucesso porque, no fundo, o sucesso significa mudar. E mudar significa perder o lugar conhecido, mesmo que doa. Por quê? Porque o conhecido, mesmo doloroso, é mais seguro do que o desconhecido. Porque o trauma não foi simbolizado, não virou palavra, não foi elaborado. Então ele retorna, não como lembrança, mas como ato, como destino, como repetição. E o mais louco, a gente não quer sofrer conscientemente. A gente quer felicidade, mas o inconsciente tem outra agenda. Ele repete para tentar elaborar o que ficou pendente.
para tentar dominar o que um dia nos dominou, para manter vivo um vínculo com o objeto perdido, aquele amor primordial, aquela mãe idealizada, aquele pai que falhou. É um paradoxo cruel. A repetição do sofrimento é, ao mesmo tempo, uma defesa contra o sofrimento maior, o de enfrentar de verdade a perda, a castração, a falta estrutural. Lacan pegou isso e levou mais longe ainda. Para ele, o desejo humano é o desejo do outro. E o outro nunca dá conta. A gente deseja ser feliz, mas deseja também o que nos falta, o que nos fura. O gozo, aquele prazer, dor além do prazer, está no caminho, e a compulsão, a repetição, circula em torno desse buraco. Então, o que fazer com esse paradoxo? Não é sobre parar de repetir com força de vontade, isso só reforça a repetição. É sobre escutar a repetição, dar palavra ao que se repete, transformar o ato em lembrança, o sofrimento em elaboração. Na análise, a gente repete na transferência, mas agora com um outro, o analista que não responde como o outro de antes. E aí, aos poucos, a compulsão perde força. Não some porque é estrutural, mas vira menos tirânica. O ser humano é isso, um ser que deseja a luz e carrega dentro de si uma sombra que insiste em voltar, um ser que quer amar e repete o abandono, um ser que sonha com liberdade e se acorrenta no conhecido. Mas é exatamente nesse paradoxo que mora a possibilidade de mudança, porque se a gente reconhece a força que nos puxa para trás, a gente pode devagar começar a caminhar para frente. Então, eu te pergunto, olhando nos olhos ou no espelho, se preferir, que repetição você está vivendo agora? Que sofrimento você repete sem querer repetir? E o que aconteceria se, em vez de lutar contra ela, você começasse a escutá-la? Porque o paradoxo não é uma condenação, é o que nos faz humanos. E é também o que nos permite um dia inventar algo novo dentro dele. Se isso mexeu com você, deixa nos comentários qual repetição você reconhece na sua vida. A gente continua conversando. Eu quero falar de algo que a gente vê o tempo todo, na vida dos outros e muitas vezes na nossa própria vida, mesmo que a gente tente não admitir. É a repetição que aprisiona. Você já reparou nisso? Algumas pessoas parecem viver sempre a mesma história. Mudam os nomes dos personagens, trocam o cenário, atualizam o figurino, mas o roteiro é idêntico. O mesmo final amargo, a mesma decepção, o mesmo vazio no peito depois de tanto esforço. Exemplos que eu vejo todo dia no consultório e que já vivi na pele também. A pessoa que sempre se apaixona por quem não pode dar compromisso. No começo é fogo, química, dessa vez é diferente. No meio já tem indiretas, distância, promessas quebradas. No final, abandono, choro, eu sabia que ia dar errado. E meses depois, novo crush. Mesma dinâmica, mesma dor. A pessoa que começa 1000 projetos incríveis. Curso novo, negócio próprio, livro, mudança de carreira, academia. A empolgação inicial é gigante, mas quando chega a hora de atravessar o desconforto, de persistir no tédio de enfrentar a crítica interna, desiste, ou sabota, ou inventa uma crise perfeita para parar tudo, e fica com aquela sensação de eu nunca termino nada. A pessoa que adia decisões importantes a vida inteira, quando eu tiver mais dinheiro, quando os filhos crescerem, quando eu estiver mais preparado, e o tempo passa, e a vida fica parada no mesmo lugar, porque decidir significa perder algo, e o inconsciente prefere a paralisia à perda. Isso não é
coincidência, não é azar, não é falta de força de vontade, é estrutura psíquica. Freud chamou isso de compulsão à repetição. E o mais impressionante é que ele descobriu isso justamente porque os pacientes dele não melhoravam só com a lembrança do trauma. Eles repetiam o trauma, não contavam, encenavam, na vida real, nos sonhos, na transferência com o analista, como se precisassem reviver a cena original para tentar de alguma forma dominá-la. Mas por que a gente repete o que nos faz sofrer? Se o princípio do prazer manda evitar dor, por que a gente corre atrás dela? Freud respondeu, porque existe algo além do princípio do prazer, uma força mais arcaica que puxa para trás. A compulsão à repetição não busca prazer, ela busca restaurar um estado anterior, tentar dar um final diferente à mesma cena que ficou mal resolvida, ou, no fundo mais profundo, tentar apagar a tensão da vida e voltar ao silêncio absoluto, ao inorgânico, à morte psíquica. É como se o inconsciente dissesse: eu não aguento o novo. O novo é incerto, é perda, é castração. Prefiro repetir o velho sofrimento, porque pelo menos eu já conheço o roteiro, pelo menos eu já sobrevivi a ele antes. E aí a armadilha se fecha. A repetição dá uma falsa sensação de controle. Eu já sei como isso acaba. Mas, ao mesmo tempo, reforça a crença de que é assim que tem que ser. E a pessoa fica presa num loop, sofre, repete, sofre mais, repete com mais força. Lacan foi além e disse: a repetição é encontrada com o real. Aquele buraco que nenhuma palavra tapa, nenhuma explicação resolve. A gente repete para tentar fazer o real virar simbólico, mas o real sempre escapa e volta de novo. Então, o que fazer com essa prisão? Primeiro, reconhecer a repetição, sem julgamento, sem pressa de parar com isso. Só notar: olha, de novo essa mesma cena. Dar nome ao padrão. Isso já começa a enfraquecer o automatismo. Segundo, escutar o que a repetição quer dizer. Por que esse abandono? Por que esse fracasso? Por que essa paralisia? Que cena antiga está sendo reencenada? Que objeto perdido está sendo buscado desesperadamente? Que parte de você está protegendo outra parte? Terceiro, atravessar a repetição na análise, ou em qualquer relação transferencial profunda, porque na análise a gente repete, mas agora com um outro que não responde como antes, que não abandona, não pune, não completa a cena do sujeito esperado. E aí o ciclo começa a rachar, a compulsão perde força, não some porque é estrutural, mas vira menos ditatorial. A repetição que aprisiona é ao mesmo tempo um grito de socorro do inconsciente. Me ajuda a elaborar isso, que eu não consigo deixar para trás. Então eu te pergunto agora com calma: qual é a história que você repete? Qual roteiro você já conhece de cor, mas continua ensinando? E o que aconteceria se, em vez de tentar escapar dela na marra, você parasse e escutasse o que ela tem para te contar? Porque o dia em que a gente começa a falar com a repetição, em vez de só repeti-la, é o dia em que a prisão começa a ter uma porta. Não é mágica, é trabalho, é desprazer, é coragem, mas é o único caminho para não ficar preso no mesmo filme para sempre. Se isso ressoou, me contem nos comentários. Qual repetição você identificou na sua vida? A gente continua essa conversa.
Que bom que vocês continuam aqui comigo nessa jornada. Quero tocar num ponto que para mim é um dos mais desconcertantes e ao mesmo tempo um dos mais libertadores da psicanálise. É o seguinte: o inconsciente não quer o que você pensa que quer. Você acha que sabe o que deseja. Você diz em voz alta: quero ser feliz, quero um relacionamento saudável, quero ter sucesso na carreira, quero me livrar dessa ansiedade, quero mudar de vida. E você acredita mesmo nisso. Acredita tanto que sofre quando não consegue. Chora, se frustra, se cobra, se culpa. Mas aí vem o pulo do gato. Nem sempre aquilo que você diz querer é aquilo que de fato te move no fundo. Jacques Lacan, o psicanalista que mais radicalizou Freud nesse ponto, dizia uma frase que incomoda até hoje: o sujeito não sabe o que diz. Ou, em outra versão famosa, o inconsciente está estruturado como uma linguagem. O que isso significa na prática? Significa que entre o que sai da sua boca, o discurso consciente, o ego, o eu, e o que realmente te impulsiona, existe uma distância enorme, uma fenda, um abismo. E nessa fenda mora o desejo inconsciente. Exemplos que eu vejo o tempo todo e que já me pegaram de jeito também. Você diz: quero um parceiro que me respeite, que esteja presente, que me dê segurança. Mas, inconscientemente, você se atrai por quem some, por quem te deixa na dúvida, por quem te faz correr atrás. Por quê? Porque, no fundo, o que te move é repetir uma cena antiga, a de tentar conquistar um amor que nunca se entrega de verdade. É como se o desejo inconsciente dissesse: eu preciso reviver isso para tentar, dessa vez, ganhar o que perdi na infância. Você diz: quero ter sucesso, quero crescer profissionalmente, mas toda vez que surge uma oportunidade real, você congela, adia, sabota. Por quê? Porque o sucesso inconscientemente pode significar separação, separar-se da imagem de fracassado que te protege de algo pior, talvez o medo de ser visto, de ser invejado, de perder o lugar, de vítima ou de filho que precisa ser cuidado. Você diz: quero me livrar dessa ansiedade, quero paz, mas continua se expondo a situações que te deixam no limite. Continua checando o celular 200 vezes por dia. Continua se cobrando perfeição. Por quê? Porque a ansiedade, por mais que doa, também protege. Ela ocupa o lugar do vazio, do tédio, da pergunta maior. E se, no fundo, eu não sou nada? O inconsciente prefere a angústia conhecida à angústia do nada. Lacan dizia: o desejo do homem é o desejo do outro. Ou seja, a gente não deseja diretamente algo. A gente deseja ser desejado pelo outro, ser o que o outro quer, preencher o buraco do outro. E o outro, mãe, pai, sociedade, parceiro idealizado, nunca está completo. Ele tem uma falta. E a gente passa a vida tentando tapar essa falta sem nunca conseguir. Por isso, o sujeito não sabe o que diz, porque o que ele fala é o que o ego consegue formular. Mas o desejo verdadeiro circula em torno do objeto A, aquele resto impossível, aquele pedacinho de gozo que escapa, que nunca se alcança de verdade. E o inconsciente não quer satisfação plena, ele quer manter o desejo vivo, porque desejo satisfeito é desejo morto. Então, o inconsciente não quer o que você pensa. Ele quer o encontro falho, o quase, o perseguir sem alcançar, porque é aí que mora o gozo, aquele prazer, dor que está além do prazer. E aí vem a pergunta que dói: se o inconsciente não quer o que eu digo que quero, o que eu faço com isso? Primeiro, deixar de se enganar, parar de achar que se eu me esforçar mais, vou conseguir o que quero. Porque o esforço consciente muitas vezes só reforça a armadilha.
Segundo, escutar o que escapa, nos lapsos, nos sonhos, nos atos falhos, nas repetições. O que você diz sem querer dizer, o que você faz sem querer fazer, o que te dá um prazer estranho quando dá errado. Terceiro, atravessar o desejo na análise, porque na transferência o desejo inconsciente se manifesta. Você projeta no analista o outro que nunca te deu o que faltava. E o analista, se for bom, não completa a cena. Ele deixa o buraco aberto. E aí, aos poucos, você pode descobrir que o que você queria não era exatamente aquilo, mas sim reconhecer a falta e viver com ela sem tanto desespero. O inconsciente não quer o que você pensa, ele quer outra coisa. E quando a gente começa a suspeitar disso, é quando a vida começa a ficar menos previsível, menos sofrida, mais verdadeira. Então eu te pergunto, olhando bem para dentro, o que você diz que quer, mas no fundo talvez não queira de verdade? Qual é o desejo que te move pelas costas, que você nem admite para si mesmo? Porque o dia em que você para de brigar com o inconsciente e começa a fazer aliança com ele, é o dia em que o sujeito começa a se tornar menos alienado de si mesmo. Se isso mexeu com alguma coisa em vocês, me contem nos comentários. Qual desejo você acha que não é exatamente o que parece? Que bom ver vocês aqui de novo, prontos para encarar mais um pedaço desconfortável da gente mesmo. Quero falar de algo que quase todo mundo já viveu e que muita gente carrega como um segredo vergonhoso: a autossabotagem. A gente costuma pensar nela como fraqueza, falta de força de vontade, preguiça, não quero o suficiente, sou bagunçado demais, não dou conta. Mas não, autossabotagem não é falta de força de vontade. Na maioria das vezes é exatamente o contrário. É uma força de vontade muito poderosa, só que apontada para a direção oposta. Ela é um conflito interno, uma guerra civil dentro de você. Uma parte quer avançar, crescer, conquistar, ser mais livre, mais vivo. Outra parte resiste com unhas e dentes. E essa parte resistente não é burra, é preguiçosa. Não é preguiçosa, não é maligna, ela é protetora. Por que ela resiste tanto? Porque crescer implica perder, sempre. Não tem crescimento sem perda, perder certezas antigas. Aquele lugar conhecido onde você sabe quem é, mesmo que seja um lugar pequeno e doloroso. Perder identidades antigas. Eu sou o filho que não dá trabalho. Eu sou a pessoa que sempre ajuda os outros. Eu sou o fracassado que ninguém espera nada. Eu sou a vítima que tem razão de sofrer. Essas identidades, por mais limitantes que sejam, dão um senso de continuidade de eu não sei quem sou. Crescer significa largar essas fantasias de si mesmo. Perder o controle ilusório. Quando você fica parado, você controla o resultado. Eu sei que vai dar certo, errado. Então, não tento. Tentar é abrir mão desse controle, é arriscar o fracasso de verdade, o fracasso que dói de verdade. Enfrentar o desconhecido. O novo não tem mapa, não tem garantia. E o inconsciente odeia o sem garantia. Ele prefere o sofrimento previsível ao prazer incerto. E aí entra a angústia. Angústia não é só medo. Angústia é o sinal de que algo estrutural está em jogo. A castração simbólica, a falta, o buraco que a gente carrega desde sempre. Crescer significa se aproximar desse buraco, sem tapá-lo com as muletas antigas. E o psiquismo reage com pânico. Não. Volta para o conhecido, sabota, adia, destrói, qualquer coisa menos isso. Como a autossabotagem se manifesta? De 1000 jeitos, mas quase sempre com o mesmo padrão. Procrastinação crônica.
não é preguiça, é defesa contra a angústia de começar. Perfeccionismo paralisante. Se não for perfeito, melhor nem fazer. Escolhas que garantem o fracasso. Vou tentar, mas já coloco obstáculos impossíveis. Relacionamentos que te mantêm no papel de vítima ou salvador. Sucesso que é sabotado na reta final, quase lá e bum. Saúde que é negligenciada quando começa a melhorar. Dinheiro que some quando começa a entrar. E o pior, a gente sabe, no fundo a gente sabe que está se sabotando. Isso gera mais culpa, mais autodesprezo, que alimenta ainda mais a sabotagem. Um ciclo perfeito. Mas aqui vai o ponto crucial da psicanálise. A autossabotagem não é inimiga, a ser eliminada com força de vontade. Ela é mensageira, ela está dizendo: ei, tem uma parte de você que está apavorada com o que vai acontecer se você realmente mudar. Escuta ela, dá palavra para ela, porque se você ignorar, ela vai continuar agindo pelas costas. Então o caminho não é vencer a autossabotagem, é dialogar com ela. Qual é a perda que eu mais temo? Que identidade antiga eu estou defendendo com unhas e dentes? Que cena do passado eu estou repetindo para não ter que enfrentar o presente? Que angústia eu estou evitando ao me manter pequeno? Na análise a gente vê isso muito claro. O paciente chega dizendo: quero mudar tudo. Mas na transferência ele repete os mesmos mecanismos de sabotagem com o analista. E aí, devagar, começa a entender. Eu não quero mudar tudo. Eu quero mudar, mas sem perder o que me protege. E só quando ele consegue suportar essa ambivalência, querer e temer ao mesmo tempo, é que as coisas começam a se mover de verdade. A autossabotagem é conflito. Conflito é humano. Humano é ambivalente. Então eu te pergunto agora, sem julgamento, só com curiosidade: onde você se sabota hoje? Que parte de você está resistindo ao avanço? E por quê? Que perda você acha que não aguenta suportar? Porque o dia em que você para de brigar com essa parte resistente e começa a acolhê-la como parte do time, é o dia em que a sabotagem perde o poder absoluto. Ela ainda existe, porque a angústia existe, mas ela deixa de ser o chefe. Crescer dói, perder dói, mas ficar parado dói também. A diferença é: uma dor te leva para algum lugar, a outra te mantém na mesma cela. Se isso tocou em alguma ferida ou em alguma esperança, me contem nos comentários. Qual é a autossabotagem que você mais reconhece em si mesmo agora? Que bom que vocês estão aqui dispostos a entrar num território que a maioria prefere evitar. Quero falar de algo que à primeira vista soa quase absurdo, quase ofensivo, mas que quando a gente olha com calma, explica muita coisa da vida real. O prazer no sofrimento pode parecer estranho, pode até parecer cruel dizer isso para alguém que está sofrendo de verdade. Mas não é sobre romantizar a dor, é sobre reconhecer que, no nível inconsciente, muitas vezes a gente encontra uma forma de prazer no próprio sofrimento. Não é um prazer gostoso daqueles que a gente assume e curte. É um prazer inconsciente, escondido, disfarçado de desprazer. Freud chamou isso de ganho secundário do sintoma. O que isso significa? Significa que o sintoma, a ansiedade, a depressão, a dor crônica, o vício, o relacionamento tóxico, a procrastinação paralisante, o fracasso repetido, não é só sofrimento puro. Ele faz algo por você, ele cumpre uma função psíquica.
Ele protege de algo que, no fundo, parece ainda mais ameaçador. Exemplos que eu vejo todo dia no consultório e que já me pegaram de surpresa na minha própria vida. A pessoa que vive em relacionamentos abusivos ou que nunca dão certo, sofrimento consciente, rejeição, humilhação, solidão. Ganho secundário inconsciente. Enquanto eu sofro por amor, eu não preciso encarar a solidão absoluta, o vazio de não ser desejado por ninguém. Eu mantenho vivo o laço com o outro, mesmo que seja um laço de dor. Pelo menos eu existo para alguém, mesmo que seja para sofrer. A pessoa que nunca termina nada, que sempre desiste na reta final. Sofrimento consciente, frustração, autocrítica, sensação de fracasso, ganho secundário. Se eu nunca chego lá, eu nunca preciso lidar com o que vem depois do sucesso. Inveja dos outros, responsabilidade maior, medo de não ser mais o coitado que tem potencial, separação da imagem antiga de mim mesmo, ficar no quase me mantém protegido. A depressão que não passa, mesmo com remédio, terapia, apoio, sofrimento consciente, vazio, apatia, falta de energia. Ganho secundário. Enquanto eu estou deprimido, eu não preciso enfrentar o mundo, tomar decisões, correr riscos, ser cobrado. Eu volto a ser como criança, cuidado, poupado, sem exigências. O sintoma me devolve um lugar no mundo, onde eu sou doente. E isso tem sua economia libidinal. Alguém cuida, alguém se preocupa. A ansiedade generalizada que não larga, sofrimento consciente, taquicardia, preocupação constante, insônia, ganho secundário. A ansiedade me mantém hipervigilante, controlando tudo mentalmente. Ela me protege do susto inesperado, do real que pode invadir a qualquer momento. Melhor sofrer antecipadamente do que ser pego desprevenido. Freud dizia: o sintoma é um compromisso. Ele é doloroso o suficiente para ser reclamado, para o ego e para os outros, mas prazeroso o suficiente para ser mantido, para o inconsciente. É um desejo de gozar da pulsão sem assumir a responsabilidade por ela. Lacan foi mais longe e falou de gozo. Gozo não é prazer. Gozo é aquilo que extrapola o princípio do prazer. É um excesso, uma lei, um prazer, dor que o sujeito não suporta e ao mesmo tempo não abre mão. O sofrimento pode ser um modo de gozar, gozar da própria castração, gozar da falta, gozar do castigo que a mente impõe a si mesmo por desejos proibidos. E o mais duro, a gente não quer abrir mão desse ganho secundário, porque abrir mão dele significa enfrentar o que o sintoma estava tapando. A angústia pura, a falta estrutural, o vazio, a castração simbólica, o real do desejo. Então o sintoma protege, evita algo maior, mantém o sujeito numa zona conhecida, mesmo que essa zona seja um inferno familiar. E aí vem o trabalho da análise. Não é tirar o sintoma na marra, é mostrar para o sujeito o ganho que ele tem com o sintoma. Fazer ele ver: olha o quanto isso te custa e olha o quanto isso te dá. Quando o sujeito começa a suportar, enxergar esse prazer inconsciente, o sintoma perde boa parte da sua força. Não some de uma hora para outra, porque a função não era só o sofrimento, mas começa a ser menos necessário. Então eu te pergunto com calma e sem julgamento: qual sofrimento você carrega a tempo? Qual sintoma você reclama, mas no fundo não larga de jeito nenhum? O que esse sofrimento te protege de enfrentar? Que prazer escondido ele te dá, mesmo que doa? Porque reconhecer esse prazer no sofrimento não é ser masoquista, é ser honesto. É começar a desprazer a ilusão de que eu só sofro porque a vida é injusta.
É assumir que uma parte de mim escolhe isso, não conscientemente, mas libidinalmente. E quando a gente assume essa escolha, aí sim a liberdade começa a aparecer, porque o que era compulsão vira possibilidade. Se isso ressoou, me contem nos comentários, sem exceção, qual ganho secundário você já suspeita que existe no seu sofrimento atual. Que bom que vocês estão aqui, dispostos a entrar num lugar que muita gente evita olhar de frente. Eu quero compartilhar com vocês um caso clínico, nada de nomes reais, nada de detalhes que identifiquem alguém. É uma composição de vários atendimentos que vi ao longo dos anos, mas que se repetem com uma frequência impressionante. Talvez você se reconheça em alguma parte, ou talvez reconheça alguém próximo. De qualquer forma, o que importa é o que isso revela sobre a gente. Eu já atendi pessoas extremamente capazes, pessoas inteligentes, criativas, qualificadas, com currículo invejável, com ideias que qualquer empresa babaria, mas que na prática nunca conseguiram avançar na vida profissional. Sempre acontecia algo. Um emprego que parecia perfeito e de repente elas pediam demissão. Um projeto que ia decolar e elas paravam de responder os e-mails. Uma promoção na mão e elas inventavam uma crise pessoal para não aceitar, desistiam. Se colocavam em situações que levavam ao fracasso quase garantido. E o mais doloroso, elas sofriam com isso. Se cobravam, se sentiam fracassadas, mas continuavam repetindo o padrão. Quando a gente começa a escutar a história sem pressa, sem julgamento, camada por camada, percebe algo profundo. O sucesso para aquela pessoa não era só ganhar mais dinheiro ou ter status. Inconscientemente, o sucesso significava se afastar da família. Crescer profissionalmente muitas vezes implica mudar de cidade, viajar mais, ter horários incompatíveis com almoços de domingo, deixar de ser o filho que está sempre disponível, a filha que cuida de tudo. E aí o inconsciente lê isso como traição. Se eu for bem sucedido, eu abandono eles, eu me torno o ingrato, o que se acha melhor. O fracasso, então, vira lealdade. Eu fico aqui pequeno, perto, igual a vocês. Assumir responsabilidades. Sucesso não é só glória, é cobrança maior, exposição maior, risco de errar em escala maior. É ter que decidir sem rede de segurança, ser cobrado por resultados. Lidar com inveja, com críticas, com a possibilidade real de cair. E o inconsciente prefere melhor ficar no quase. Pelo menos eu não preciso carregar o peso de ser o responsável por tudo. Lidar com a própria autonomia. A autonomia de verdade é assustadora. Significa separar-se do outro primordial, aquele pai ou mãe que, mesmo ausente ou falho, ainda ocupa o lugar de quem sabe o que é melhor para mim. Sucesso profissional muitas vezes força essa separação. Agora sou eu quem decide meu caminho. E isso ativa o medo da castração simbólica. Se eu me separo, eu perco o amor deles. Se eu me separo, eu fico sozinho de verdade. O fracasso então mantém o laço. Eu continuo precisando deles. Eu continuo sendo o filho que falha, mas que ainda é cuidado, ainda é perdoado. Em resumo, o fracasso era inconscientemente uma forma de proteção. Proteção contra a perda do vínculo familiar, proteção contra a angústia da responsabilidade plena, proteção contra o vazio da autonomia absoluta, proteção contra o medo de ser visto, de ser invejado, de ser cobrado como adulto de verdade.
E o mais impressionante, essas pessoas não eram preguiçosas, nem sem ambição. Pelo contrário, elas tinham ambição enorme, mas a ambição consciente batia de frente com uma lealdade inconsciente muito mais forte. E a lealdade vencia, porque no inconsciente lealdade é sobrevivência. Na análise o que acontece é exatamente isso. A gente começa a escutar essas histórias sem tentar motivar ou empurrar para frente. Só escutar, dar espaço para a voz que diz: eu não posso ser bem-sucedido porque isso significa abandonar minha mãe doente. Ou se eu crescer, meu pai vai se sentir um fracasso. Ou se eu me der bem, eu perco o direito de ser amado como sou, pequeno, dependente, necessitado. E aí devagar surge uma pergunta que muda tudo. E se eu puder ser bem-sucedido e continuar amando minha família? E se eu puder assumir responsabilidade sem me tornar um monstro egoísta? E se a autonomia não for abandono, mas uma forma nova de vínculo? Não é mágica, não resolve em uma sessão. Mas quando o sujeito começa a suportar a ideia de que sucesso não precisa ser traição, o padrão começa a rachar, o fracasso perde o lugar de salvador e a pessoa pode pela primeira vez tentar o avanço sem se sabotar tanto. Então eu te pergunto, olhando para o seu próprio caminho, o que o sucesso representa para você lá no fundo? Que perda ele ameaça trazer? Que laço ele parece colocar em risco? Que parte de você ainda precisa do fracasso para se sentir segura, amada, leal? Porque o fracasso que se repete não é castigo do destino, é uma estratégia de sobrevivência. E quando a gente entende isso, a gente pode começar a inventar outras estratégias, menos dolorosas, mais livres. Se esse caso mexeu com alguma coisa em vocês, me contem nos comentários. Qual perda o sucesso parece ameaçar na sua história? Que bom que vocês estão aqui persistindo nessa conversa que não é fácil, mas que aos poucos vai abrindo espaço para algo mais verdadeiro. Agora eu quero falar de um tema que atravessa quase todas as histórias que chegam no consultório e que, se a gente for honesto, atravessa a nossa também: o conflito interno. O maior inimigo do sujeito não está fora, não é o chefe tóxico, não é o parceiro que não entende, não é a crise econômica, não é a família que cobra, não é o mundo que não dá chance. O maior inimigo está dentro. Mas atenção, não como um vilão de filme, não como uma força maligna que quer te destruir por maldade. Ele está lá como um conflito não resolvido, uma divisão interna. Duas ou mais partes de você que querem coisas opostas. E nenhuma delas está errada, só que elas não conseguem dialogar. Uma parte quer liberdade, quer arriscar, quer crescer, quer ser vista, quer desejar sem medo. Outra parte quer ser segurança, quer ficar invisível, quer ser amada sem ter que mudar, quer evitar o risco de perder o que já tem mesmo que o que tem doa. E aí começa a guerra. Uma parte avança, a outra puxa para trás. Uma parte grita vai, a outra sussurra não vai. Você vai se machucar de novo. E o sujeito fica no meio do fogo cruzado, se sentindo culpado, paralisado, exausto, sem entender porque não consegue seguir em frente. Nietzsche já via isso com uma clareza brutal. Ele disse: aquele que luta com monstros deve cuidar para não se tornar um. E o que a gente costuma esquecer é que o maior monstro não é o de fora, é o que a gente carrega dentro.
e que quando a gente luta contra ele com ódio, vira parte de nós mesmos. A gente vira o próprio carrasco, a gente vira um monstro que combate. Muitas vezes o sujeito luta contra si mesmo, sem perceber que está dividido internamente. Ele acha que o problema é falta de força de vontade, ou preguiça, ou ser fraco, mas não. É conflito, é ambivalência estrutural, é o eu dividido entre o desejo e a defesa, entre o querer e o temer, entre o gozo e o sofrimento. Alguns exemplos que eu vejo o tempo todo. Você quer um relacionamento profundo, mas toda vez que alguém se aproxima de verdade, você se afasta ou provoca uma briga. Por quê? Porque intimidade de verdade ameaça a parte de você que aprendeu que se eu me entrego ou desapareço, eu desapareço. Ou se eu me entrego, eu sou abandonado. O conflito, o desejo de conexão versus defesa contra a aniquilação. Você quer mudar de carreira, fazer algo que ama, mas continua no emprego que odeia. Por quê? Porque mudar significa encarar o vazio. E se não der certo, significa perder a identidade de o responsável que sustenta a família. Significa arriscar o julgamento. O conflito, desejo de realização versus lealdade, a imagem antiga de si mesmo. Você quer se cuidar, fazer terapia, exercício, terapia de verdade, mas desiste quando começa a melhorar. Por quê? Porque melhorar ameaça o lugar de o que sofre, o lugar onde você recebe cuidado, atenção, perdão. O conflito desejo de saúde versus ganho secundário do sintoma. E o pior, quando a gente não reconhece esse conflito, a gente projeta ele para fora. A gente culpa o outro, o mundo, o destino. Ou a gente vira contra si mesmo com uma autocrítica feroz. Eu sou o problema, eu sou defeituoso. Mas nenhuma das duas coisas resolve, porque o conflito não é resolvido com culpa nem com raiva, ele é resolvido com a escuta. Na psicanálise o que a gente faz é exatamente isso, dar voz às duas ou mais partes, sem escolher lado, sem dizer você tem que vencer essa parte ruim, só escutar o que essa parte que resiste está protegendo. O que ela teme perder, que história antiga ela está repetindo para não ter que viver uma nova. Quando o sujeito começa a suportar a ambivalência, eu quero e não quero ao mesmo tempo, e tudo bem, o conflito perde força. Não some porque o humano é dividido. O humano é dividido. Mas deixa de ser guerra civil, vira diálogo, vira possibilidade de negociação interna. Nietzsche também dizia que a grandeza está em abraçar os próprios contrários, em não tentar eliminar o que nos divide, mas em integrar, em ser capaz de conter a multiplicidade sem explodir. Então eu te pergunto, olhando bem para dentro sem pressa, qual é o conflito que te atravessa hoje? Que parte de você quer uma coisa e qual parte quer exatamente o oposto? O que aconteceria se, em vez de lutar contra uma delas, você começasse a perguntar por que você está aqui? O que você está me protegendo de perder? Porque o inimigo não é a divisão, o inimigo é a recusa de olhar para ela. Quando a gente olha, a guerra interna começa a virar conversa, e a conversa devagar vira movimento. Se isso ecoou em alguma coisa em vocês, me contem nos comentários qual conflito você reconhece agora dentro de si. Que bom que vocês continuam aqui, mesmo quando o assunto aperta. Chegamos num ponto importante. Depois de falar tanto sobre o inimigo interno, a repetição, a autossabotagem, o prazer no sofrimento, o conflito que divide, a gente
que divide a gente, surge a pergunta inevitável, a que todo mundo quer fazer quando o desconforto vira insuportável. O que fazer diante disso? E eu já adianto, a pergunta certa não é como eliminar esse inimigo, porque ele não é um vírus para ser exterminado, não é um defeito para ser consertado com técnica de autoajuda, não é uma parte ruim que a gente pode cortar fora e jogar no lixo. Esse inimigo é estrutura, é o jeito como seu desejo se organiza, como sua história se inscreveu no corpo e na psique, como você sobreviveu até aqui. Eliminar não é possível, é tentar eliminar, e tentar eliminar só reforça a guerra interna. Você vira mais carrasco de si mesmo. A pergunta verdadeira, a que muda alguma coisa, é outra. Como compreender esse conflito? Como parar de brigar com ele às cegas e começar a escutá-lo? É exatamente aí que entra a psicanálise, não como salvação milagrosa, não como receita de 10 passos para a felicidade eterna, não como promessa de você vai sair daqui curado em 6 meses. Ela oferece algo muito mais sério, muito mais lento, muito mais real. Um espaço de escuta, um espaço onde, pela primeira vez, talvez na vida, você pode falar sem ser julgado, sem ter que dar satisfação, sem ter que performar o eu forte, o eu que resolve tudo. Um espaço onde o analista não responde como os outros responderam antes, não consola rápido demais, não manda supera, não diz vai dar certo, não te enche de conselhos. Ele escuta e devolve escuta. E nesse vai e vem, algo começa a se mover. Na análise, o sujeito pode começar a entender, não de forma intelectual, não como quem lê um livro e entendeu tudo, mas de forma viva, dolorosa, corporal. Porque eu repito, porque eu sempre termino nos mesmos braços que me machucam. Porque eu sempre paro quando está quase dando certo. Porque eu sempre escolho o caminho que me deixa pequeno. A repetição não é burrice. É fidelidade a uma cena antiga que ainda não foi simbolizada, que ainda não virou palavra, que ainda não foi atravessada. Por que eu sofro? Porque o sofrimento parece tão familiar, tão meu. Porque eu me sinto mais vivo na dor do que na calma. Porque o vazio me assusta mais do que a angústia. O sofrimento, muitas vezes, é o último laço com um objeto perdido, mãe, pai, amor idealizado. Soltar esse sofrimento seria soltar o laço, e soltar o laço é enfrentar a falta de vez. Porque eu me saboto, porque eu destruo o que mais quero, porque eu fujo quando o desejo está perto, porque avançar ameaça algo precioso. O lugar de criança, o lugar de vítima, o lugar de o que precisa ser salvo, o lugar onde ainda sou amado incondicionalmente, mesmo que seja ilusão. A sabotagem é proteção, e entender isso dói, mas liberta. A psicanálise não tira o conflito, ela permite que você habite o conflito de outro jeito. Deixa de ser uma guerra cega para virar um diálogo possível. Deixa de ser eu contra mim para virar eu com minhas partes divididas. Você começa a suportar a ambivalência, querer e temer ao mesmo tempo. E quando suporta isso, o desejo não some, ele se transforma, fica menos tirânico, menos repetitivo, menos autodestrutivo. Não é rápido, não é fácil. Exige tempo, dinheiro, compromisso, coragem para voltar toda semana e falar do que dói. Mas é o único caminho que eu conheço que respeita a complexidade do ser humano, que não mente dizendo você pode tudo se acreditar, que não vende ilusão de controle absoluto, que diz você é dividido e isso é humano. Vamos olhar para essa divisão juntos. Então, o que fazer diante disso? Não fazer no sentido de ação imediata, mas começar a permitir que o conflito exista sem tentar apagá-lo na marra.
permitir que a repetição fale, permitir que o sofrimento mostre sua função, permitir que a sabotagem revele seu medo. E se você quiser ir mais fundo, procurar um analista, não um coach, não um terapeuta motivacional, não alguém que te diga o que fazer, alguém que te escute até o ponto em que você consiga se escutar. Porque o maior ato de coragem não é vencer o inimigo interno, é parar de lutar contra ele e começar a conversar. Se essa pergunta, o que fazer, está ecoando forte em você agora, me conta nos comentários. O que esse conflito está te impedindo de viver hoje? Ou, se preferir, só fica quieto e deixa a pergunta trabalhar em você. Chegamos ao fim dessa conversa, ou talvez ao começo de outra. Obrigado por terem ficado até aqui, por terem aguentado o desconforto, por terem se permitido olhar para dentro sem fugir na primeira dor. Então, você é seu maior inimigo? A resposta não é um sim seco, nem um não confortável. É mais complexa, mais incômoda, mais humana do que isso. Você não é exatamente seu inimigo, não no sentido de um vilão interno que quer te destruir por maldade pura. Não é uma força do mal que precisa ser exterminada com força de vontade ou com mantras positivos. Mas existe algo em você, algo que opera nas sombras, algo que você ainda não conhece de verdade, um desejo que não se deixa dizer inteiro, uma lealdade antiga que ainda manda, uma parte que protege você de uma dor maior, mesmo que para isso te mantenha preso no mesmo lugar, uma repetição que parece destino, mas que é na verdade uma história mal contada, um conflito que divide você em 2 ou em 1000, sem que você perceba. Enquanto isso não for escutado, enquanto você continuar tratando esse algo como inimigo a ser vencido, você vai seguir lutando contra si mesmo, vai seguir se sabotando sem saber porquê, vai seguir repetindo o sofrimento como se fosse inevitável, vai seguir achando que o problema é lá fora, no outro, no mundo, na falta de oportunidade, quando na maior parte do tempo o principal obstáculo está sentado no mesmo corpo que você. Como disse Sigmund Freud, numa frase que ainda incomoda depois de mais de um século, o ego não é senhor em sua própria casa. O eu, que acha que manda, que planeja, que decide, que controla, é só um inquilino. Há outros donos na casa, o inconsciente, as pulsões, as defesas, os fantasmas do passado, os desejos que não ousam falar seu nome. E eles falam por você, em atos falhos, em sonhos, em repetições, em sintomas, em autossabotagens. Talvez o verdadeiro caminho não seja vencer a si mesmo. Não é sobre dominar, eliminar, superar, transcender, virar outra pessoa. Isso só reforça a guerra. Isso só transforma o conflito em mais culpa e mais ódio contra si. O caminho é outro, se compreender profundamente, não como quem lê um livro de autoajuda e entende tudo, mas como quem entra na própria casa escura, com uma lanterna fraca e começa a olhar quarto por quarto, sem pressa de acender todas as luzes de uma vez, sem pressa de expulsar os fantasmas, só olhar, escutar, dar nome ao que dói, dar palavra ao que grita em silêncio. E é aí, só aí, que começa a transformação de verdade. Não a transformação barata de antes e depois, de eu era assim, agora sou assado, mas uma transformação lenta, incerta, dolorosa e por isso mesmo real. Você começa a fazer as pazes com as partes que mais odeia. Você começa a suportar a ambivalência, querer e temer ao mesmo tempo. Você começa a desejar sem precisar que o desejo seja satisfeito para sempre.
Você começa a viver com a falta sem tentar tapá-la com repetições, sintomas ou culpas. Não é o fim da luta, é o fim da luta cega, é o começo de uma outra luta, a de conhecer sem se julgar tanto, a de se mover sem se destruir, a de amar sem se aniquilar, a de ser humano dividido, contraditório, desejante, sofrente, sem se odiar por isso. Então, se eu puder deixar uma última pergunta para você levar daqui, o que aconteceria se você parasse de brigar com esse inimigo interno e começasse a perguntar para ele: quem é você? O que você quer me proteger? O que você ainda não conseguiu dizer? Porque talvez no dia em que você escutar de verdade, ele pare de gritar tão alto e a casa comece a ter mais donos. Mas todos eles, enfim, você. Muito obrigado por essa jornada, por cada pergunta, cada silêncio, cada comentário que vocês deixaram. Isso não é só uma live ou uma série de textos, é um convite que continua aberto. Se quiserem, a gente se encontra de novo aqui no consultório virtual, na vida real, no que for, mas por enquanto levem isso com vocês. Você não precisa vencer a si mesmo, você precisa se encontrar. Boa noite, boa coragem para continuar essa conversa lá dentro. Com menos guerra, com mais escuta, com mais você. Até a próxima.